Um milionário solitário e gravemente doente contrata uma enfermeira para cuidar dele em sua propriedade isolada. No entanto, no momento em que ela cruza o limiar, ele a vê e paralisa. Havia algo diferente nela, algo que nenhuma reação poderia explicar. O que ele fez em seguida vai te deixar chocado. Gustavo Mendes estava parado na janela panorâmica de seu escritório, observando os primeiros raios do sol de março atravessarem as densas nuvens sobre São Paulo. Sua residência em Alphaville, uma construção monumental de pedra cinza, cercada por muros altos, lembrava mais uma fortaleza do que uma casa. Ou talvez fosse exatamente isso. Uma fortaleza que ele construiu em torno de si nos últimos 3 anos. 34 anos, um império tecnológico avaliado em bilhões de reais e um corpo que o traía a cada dia. Ele tocou inconscientemente o pescoço, onde sob a camisa branca estava escondido um porto de infusão, um dos muitos lembretes do diagnóstico que mudou sua vida. Uma síndrome autoimune tão rara que a maioria dos médicos só ouvia falar dela em livros. Um sistema imunológico que, em vez de protegê-lo, destruía sistematicamente seus próprios tecidos. Senhor Mendes! A voz de sua assistente, Fernanda, veio do interfone. A mulher trabalhava para ele há 5 anos, mas nunca havia cruzado o limiar de seus aposentos privados. Essas eram as regras. Pois não. O médico chegou para a consulta. Está esperando na sala. Gustavo suspirou pesadamente. Dr. Vasconcelos, seu clínico geral, insistia há meses para que ele contratasse uma enfermeira para cuidados diários. Os argumentos eram lógicos: exames regulares, administração de medicamentos, monitoramento de sintomas. Gustavo resistiu o máximo que pôde, mas a recente piora não lhe deixou escolha. Ele caminhou pelos corredores adornados com obras de arte contemporânea que ele comprava não por amor à beleza, mas como investimentos. Tudo naquela casa era planejado, estéril, desprovido de caráter pessoal, exatamente como sua vida havia se tornado. Dr. Vasconcelos, um homem de 60 e poucos anos com olhos gentis por trás dos óculos, estava sentado em um sofá de couro na sala. Ao lado dele, uma elegante pasta com documentos. "Gustavo, bom te ver", disse o médico, levantando-se para cumprimentá-lo. Era a única pessoa que o chamava pelo primeiro nome. "Exatamente 3 semanas desde a última visita", respondeu Gustavo, sem estender a mão. Mesmo com o médico, ele mantinha distância física. "Presumo que traga candidatos para a minha cuidadora." Dr. Vasconcelos sorriu suavemente. "Uma candidata. A melhor que pude encontrar. Espero que seja uma enfermeira experiente, alguém que entenda de discrição e limites profissionais. Juliana Santos, 23 anos, graduada com honras pela Universidade de São Paulo, USP. Especialização em cuidados a pacientes com doenças autoimunes." Gustavo franziu a testa. 23? É praticamente uma criança. Eu pensava em alguém mais maduro. Gustavo, idade é apenas um número. Esta jovem tem algo que você precisa mais do que experiência. Uma paixão genuína por ajudar. Eu a conheci durante uma conferência médica no Rio de Janeiro. Seu trabalho de conclusão de curso sobre métodos inovadores de terapia autoimune foi extraordinário. Gustavo foi até a janela, virando as costas para o médico. A vista do jardim, cuidadosamente mantido por jardineiros que ele nunca havia conhecido pessoalmente, não lhe trazia paz. "Quando ela deve se apresentar?" "Amanhã às 10 da manhã, se você concordar, claro." Um longo momento de silêncio preencheu a sala. Gustavo sabia que não tinha escolha. As últimas semanas foram difíceis. Sintomas agravados, problemas de concentração, dias passados na cama. Seu corpo exigia cuidados profissionais, não importa o quanto sua mente resistisse. "Tudo bem", disse ele finalmente, sem se virar. "Mas tenho condições. Contato estritamente médico.
Nenhuma tentativa de estabelecer relações pessoais. Ela faz o trabalho dela e vai embora. É tudo. Dr. Vasconcelos assentiu, embora Gustavo não tenha visto. Claro, Juliana é muito profissional. Após a saída do médico, Gustavo permaneceu sozinho na sala, que de repente lhe pareceu ainda maior e mais vazia do que o normal. Por um momento, ele se perguntou se havia tomado a decisão certa. Por 3 anos, ele construiu aquela fortaleza de solidão e agora permitiria que alguém entrasse. Apenas durante o tratamento, murmurou para si mesmo, como se essas palavras pudessem se tornar um feitiço, protegendo-o do que mais temia, da humanidade. Juliana Santos estava sentada no trem de uma cidade no sul de Minas Gerais para São Paulo, segurando uma pasta com documentos médicos. Pela janela passavam paisagens montanhosas que, em poucas horas, seriam substituídas por arranha-céus urbanos. Ela deixava a casa onde cresceu para assumir um trabalho que poderia mudar tudo. Seu pai, Francisco Santos, estava internado há 3 meses, câncer de pulmão em estágio avançado. Os custos do tratamento aumentavam a cada dia, e sua mãe trabalhava em 3 lugares para fazer o dinheiro render. A oferta de trabalho para um paciente particular em São Paulo, com um salário que superava a renda mensal de toda a família, foi como uma resposta às orações. Juliana, você tem certeza? Perguntou sua mãe na noite anterior, olhando para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Ele é um homem muito rico. Essas pessoas vivem em outros mundos. Mãe, é só um trabalho, respondeu Juliana, embora ela mesma sentisse o nervosismo. Ela leu tudo o que conseguiu encontrar sobre Gustavo Mendes, um empresário genial que, aos 25 anos, fundou uma empresa de tecnologia e, aos 30, tornou-se um dos homens mais ricos do Brasil. Depois, de repente, ele desapareceu da mídia. Agora ela sabia o porquê. Síndrome de Sjögren com complicações sistêmicas. O diagnóstico que ela recebeu do Dr. Vasconcelos era brutal em sua sinceridade. O paciente precisava não apenas de cuidados médicos, mas também de alguém que entendesse que por trás da fachada de sucesso havia um homem lutando a cada dia. O trem parou na Estação da Luz às 9h30. Juliana tinha apenas meia hora para chegar a Alphaville. O táxi correu pelas ruas de São Paulo e ela repassava mentalmente tudo o que havia aprendido sobre a doença de seu futuro paciente. A residência de Mendes a deixou tonta. Um portão monumental, uma longa entrada ladeada por árvores, um edifício que parecia uma combinação de arquitetura moderna com um castelo medieval. Tudo era perfeito, mas estranhamente sem vida. Uma mulher elegante de meia-idade abriu a porta. Senhorita Santos, sou Fernanda, assistente do Sr. Mendes. Ele está esperando no escritório. Juliana foi conduzida por corredores adornados com quadros e esculturas caras. Seus passos eram abafados pelos tapetes grossos e o ar cheirava a desinfetante, como se toda a casa fosse um grande hospital. O escritório onde foi introduzida era de tirar o fôlego. Prateleiras cheias de livros alcançavam o teto e uma das paredes era ocupada por uma enorme janela com vista para o jardim. Sentado à escrivaninha estava um homem de camisa branca e calças pretas. Gustavo Mendes era diferente do que ela esperava. Fotos da imprensa de anos atrás mostravam um empresário autoconfiante em ternos. O homem à sua frente era mais magro, mais pálido, mas seus olhos, azuis escuros e penetrantes, ainda brilhavam com inteligência. Senhorita Santos, disse ele sem se levantar da mesa. Dr. Vasconcelos me disse que a senhora é jovem. Juliana sentiu um rubor nas bochechas, mas não baixou o olhar. Tenho 23 anos, mas me formei com honras. Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre... Conheço suas qualificações. Ele a interrompeu. Interessa-me outra coisa. Por que decidiu trabalhar para um paciente particular?
Uma enfermeira jovem e talentosa poderia encontrar melhores perspectivas em um hospital. Um momento de silêncio. Juliana sabia que era um teste. Poderia mentir, dar alguma resposta nobre sobre dedicação aos pacientes. Em vez disso, ela escolheu a verdade. Meu pai tem câncer. O tratamento é caro. O salário que o senhor oferece permitirá que minha família sobreviva. Gustavo levantou as sobrancelhas, aparentemente surpreso com sua sinceridade. Pelo menos a senhora é honesta. Sempre sou honesta, Sr. Mendes. É um dos meus defeitos. Pela primeira vez desde o início da conversa, um traço de sorriso apareceu em seu rosto. Defeito? A maioria das pessoas considera a honestidade uma virtude. Nem todos querem ouvir a verdade, respondeu Juliana, especialmente quando se trata da saúde deles. Gustavo se levantou da cadeira e foi até a janela, virando as costas para ela. Juliana notou como ele se movia com cautela, como se cada passo lhe custasse esforço. A senhora tem experiência com pacientes, como eu, com síndrome de Sjögren? Teórica. Mas doenças autoimunes foram o tema da minha especialização. Entendo o que o senhor precisa. Não acredito, disse ele baixinho. Ninguém entende. Juliana se aproximou, mas manteve uma distância segura. Fadiga crônica. Dores nas articulações que mudam de um dia para o outro. Boca seca que dificulta comer e falar. Imunossupressão que torna qualquer vírus potencialmente fatal. Isolamento que se torna tanto uma necessidade quanto uma prisão. Gustavo se virou abruptamente e algo brilhou em seus olhos que Juliana não conseguiu definir. Surpresa, alívio, medo. Como a senhora sabe disso? Perguntou ele em um sussurro. Porque perdi minha mãe por uma doença semelhante quando tinha 16 anos, respondeu ela calmamente. Eu sei como é viver com alguém que luta contra o próprio corpo todos os dias. Por um longo momento, eles se entreolharam em silêncio. Juliana sentiu que algo havia mudado na atmosfera da sala, como se uma parede invisível entre eles começasse a rachar. Quando a senhora pode começar? Perguntou ele finalmente. Hoje, se o senhor quiser. Gustavo assentiu. Fernanda mostrará o quarto de hóspedes. A senhora morará aqui durante toda a duração da colaboração. Juliana notou como ele evitou a palavra tratamento. Obrigada, Sr. Mendes. Gustavo, disse ele de repente, surpreso com a própria espontaneidade. Se vai ficar, pode usar meu nome. Juliana, respondeu ela com um sorriso que, pela primeira vez naquele dia, parecia autêntico. Ao sair do escritório, nenhum dos dois percebeu que aquele primeiro encontro já havia mudado algo irreversivelmente em suas vidas. O quarto de hóspedes onde Juliana deveria morar era maior do que toda a casa de sua família no sul de Minas Gerais. Móveis elegantes, banheiro de mármore, uma janela com vista para o amplo jardim, tudo era perfeito e estéril como uma sala de cirurgia. Servimos o café da manhã às 8, almoço às 14, jantar às 19, explicou Fernanda, parada na soleira. O Sr. Mendes prefere pontualidade. Sua revisão médica matinal de rotina começa às 9. Juliana desfazia sua modesta mala, sentindo-se uma intrusa naquele ambiente luxuoso. O senhor, Gustavo, tem alguma preferência especial em relação às refeições? Com a doença dele, a dieta é muito importante. Fernanda levantou as sobrancelhas, como se surpresa com a pergunta. O Sr. Mendes não come refeições com ninguém há 3 anos. As bandejas são deixadas na porta de seu apartamento. Na porta? Juliana parou de arrumar a mala. Mas isso... Como ele pode monitorar as reações aos medicamentos, o apetite, o estado geral, se ninguém o observa enquanto come? São os desejos dele, respondeu Fernanda friamente. Prefiro avisar a senhora. O Sr. Mendes preza muito sua privacidade. Os médicos anteriores que tentaram se aproximar dele rapidamente perderam o emprego. Após a saída da assistente, Juliana sentou-se na beira da cama, olhando para o telefone.
Tinha 3 chamadas perdidas de sua mãe. Ela ligou. Juliana, como está, minha filha? Bem, mãe, a casa é impressionante. E o paciente? Difícil? Juliana ponderou a resposta. Solitário, disse ela finalmente. Muito solitário. Na manhã seguinte, Juliana apareceu na frente do apartamento de Gustavo pontualmente às 9. Bateu delicadamente e esperou. Nenhuma resposta. Bateu novamente. Estou entrando, disse ela em voz alta e abriu a porta. O apartamento estava imerso na penumbra. Cortinas grossas bloqueavam cada raio de sol. O ar pesado com o cheiro de medicamentos e confinamento. Gustavo estava na cama, enrolado em um edredom, embora fosse um dia quente de abril lá fora. Não pedi para a senhora entrar, disse ele sem abrir os olhos. E eu não pedi permissão, respondeu Juliana indo até as janelas. Quando foi a última vez que essas cortinas foram abertas? Não toque, começou Gustavo, mas Juliana já estava abrindo os pesados tecidos. Uma luz brilhante inundou a sala, revelando o verdadeiro estado das coisas. O quarto estava em desordem. Frascos de medicamentos espalhados nas mesas de cabeceira, bandejas intocadas de comida, roupas jogadas no chão. Não era a casa de um milionário. Era o esconderijo de uma pessoa doente e desesperada. Por favor, saia, disse Gustavo, cobrindo os olhos da luz. Não, respondeu Juliana calmamente, sentando-se em uma cadeira ao lado da cama. Sou enfermeira, não arrumadeira. Meu trabalho é cuidar da sua saúde, e isso significa que preciso saber em que estado o senhor se encontra. Meu estado não é problema seu. O senhor me paga para que seja problema meu. Juliana pegou um termômetro de sua bolsa médica. Quando foi a última vez que mediu a temperatura? Gustavo finalmente abriu os olhos e olhou para ela com irritação. Não lembro. E quando foi a última vez que comeu uma refeição quente? Silêncio. O senhor tomou os medicamentos conforme o horário? Mais silêncio. Juliana suspirou e olhou para os frascos espalhados pelo quarto. O senhor vê todos esses medicamentos? Eles são para ajudar o senhor, mas apenas se forem tomados regularmente e nas doses certas. O senhor não pode simplesmente ficar aqui esperando que a doença se renda sozinha. E se eu não quiser lutar? Perguntou ele baixinho. A pergunta a surpreendeu com sua sinceridade. Juliana olhou para o homem à sua frente. Antes um poderoso empresário, agora exausto e derrotado. É sua escolha, disse ela calmamente. Mas enquanto eu estiver aqui, farei meu trabalho. E meu trabalho é dar ao Senhor uma chance de um amanhã melhor. Ela foi até a janela e a abriu totalmente. Ar fresco inundou a sala, trazendo o cheiro das árvores floridas do jardim. O que a senhora está fazendo? Perguntou Gustavo, tentando se esconder mais fundo sob o edredom. Estou tratando o senhor, respondeu Juliana. O primeiro estágio de qualquer tratamento é o retorno à vida, e a vida começa com luz e ar fresco. Ela começou a organizar sistematicamente o quarto. Recolheu os frascos de medicamentos, verificando as datas de validade e arrumando-os em ordem lógica. Levantou a bandeja intocada com o café da manhã frio. Trarei as refeições aqui para o senhor, mas com uma condição: o senhor comerá na minha presença. Preciso saber como o senhor reage à comida, se tem problemas para engolir, se os medicamentos afetam o apetite. Não quero que ninguém me observe, protestou ele. E eu não quero que meu paciente morra de fome sob meus cuidados, respondeu ela intransigentemente. Qual opção é pior para o senhor? Gustavo olhou para ela com uma mistura de frustração e algo que poderia ser admiração. A senhora é muito teimosa. É uma das minhas qualidades, Juliana sorriu. A outra é o fato de que não desisto tão facilmente. Quando ela saiu do apartamento 1 hora depois, deixou para trás um quarto cheio de luz e ar fresco. Gustavo estava deitado na cama, olhando para o teto, mas pela primeira vez em meses, ele ouvia o canto dos pássaros vindo do jardim. Juliana parou na porta. Amanhã, à mesma hora. E amanhã o senhor estará sentado quando eu fizer a revisão.
Pequenos passos, Sr. Gustavo. Pequenos passos. Ela fechou a porta, deixando Gustavo sozinho, com um pensamento que não o abandonou pelo resto do dia. Pela primeira vez em anos, alguém não o havia abandonado, embora ele tivesse dado a essa pessoa todas as razões para fazê-lo. A terceira semana de trabalho de Juliana na residência trouxe mudanças sutis, mas significativas. Gustavo ainda protestava contra seus métodos, mas já não a expulsava do quarto. As cortinas permaneciam abertas a maior parte do dia, e a regularidade na tomada dos medicamentos melhorou consideravelmente. Juliana estava sentada ao lado de sua cama, anotando os resultados dos exames matinais. Pressão estável, temperatura normal. Como o senhor se sente? Como sempre, respondeu Gustavo, mas sua voz não tinha o antigo amargor. Isso não é uma resposta médica. Juliana largou o caderno e o olhou atentamente. As dores nas articulações são mais fortes de manhã ou à noite? O senhor tem problemas para dormir? Sente a boca seca depois dos novos medicamentos? Gustavo ponderou. De manhã é o pior. Como se eu fosse feito de vidro que alguém juntou durante a noite, mas não com muito cuidado. Juliana assentiu anotando. Isso é típico do seu estado. Rigidez matinal em doenças autoimunes. Um banho quente ajudaria. Não. Por quê? Porque... Ele hesitou. Porque não quero que ninguém me ajude nessas coisas. Juliana entendeu. A independência era sua última fortaleza, a última coisa que ele podia controlar. Ninguém está falando em ajuda para o banho. Posso preparar a banheira com sais de magnésio e o senhor consegue sozinho. É apenas uma questão de temperatura da água e aditivos adequados. Pela primeira vez em semanas, Gustavo pareceu interessado. Magnésio ajuda? Para dores musculares, muito. Minha mãe... Ela parou, corando. Sua mãe? Ele a incentivou gentilmente. Ela tinha dias em que mal conseguia sair da cama. Banhos quentes com sal do Mar Morto eram a única coisa que lhe trazia alívio. Gustavo a observou atentamente. A senhora frequentemente fala dela no passado. Juliana levantou-se e foi até a janela, virando as costas para ele. Ela morreu quando eu tinha 16 anos. O corpo dela simplesmente parou de lutar. Sinto muito. Não quero sua pena, disse ela rapidamente. Quero que o senhor entenda que eu sei como é viver com alguém que sofre, e também sei que desistir não é a única opção. Um longo silêncio preencheu o quarto. Finalmente, Gustavo disse baixinho. Talvez esse banho seja uma boa ideia. Uma hora depois, Juliana preparava a banheira no luxuoso banheiro anexo ao apartamento de Gustavo. A banheira de mármore era grande o suficiente para 2 pessoas, mas parecia nunca ter sido usada. Temperatura de 38 graus, sais de magnésio e um pouco de óleo de lavanda para relaxar. Ela explicou testando a água com um termômetro. 20 minutos, não mais. Se sentir tontura, saia imediatamente. Juliana, disse Gustavo parado na porta do banheiro de roupão. Por que você faz isso? O que você quer dizer? Toda essa preocupação. A maioria das enfermeiras faria o mínimo, pegaria o salário e não se incomodaria. Juliana virou-se para ele. Porque você não é apenas meu paciente. Quem eu sou? Ela ponderou a resposta. Um homem que esqueceu que é humano. Após o banho, Gustavo apareceu no quarto visivelmente relaxado. Pela primeira vez desde sua chegada, ele sentou-se na poltrona perto da janela em vez de ficar na cama. Melhor? Perguntou Juliana. Muito! Ele a olhou com curiosidade. Como você sabia sobre esses sais? Passei todo o ensino médio cuidando da minha mãe e aprendendo tudo o que pudesse ajudá-la. Medicina natural, fisioterapia, dietética. Eu estava determinada a curá-la. E não conseguiu. Não. Mas aprendi que mesmo que não se possa vencer a guerra, é possível vencer batalhas individuais. Cada dia sem dor,
cada sorriso, cada momento de alívio. Tudo isso importa. Gustavo permaneceu em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para o jardim. Você sabe o que é o pior nesta doença? Por favor, me diga. Não a dor, não as limitações. É a consciência de que cada dia pode ser o último em que se pode funcionar normalmente. Eu vivo em constante expectativa de piora. Juliana se aproximou e sentou-se na cadeira à sua frente. E se, em vez de esperar pela piora, você esperasse pela melhora? Isso é ingênuo. Talvez, mas qual é a alternativa? Ficar em um quarto fechado e contar os dias até a morte? Pelo menos não ficarei desapontado, mas também não estará vivendo. Juliana se inclinou para a frente. Senhor, Gustavo, você não tem uma doença terminal. Você tem uma doença difícil, imprevisível, mas não terminal. Existem pessoas que vivem uma vida normal e plena com a síndrome de Sjögren. Normal? Ele riu amargamente. Olhe para mim. Sou um prisioneiro do meu próprio corpo. Você é um prisioneiro do seu próprio medo. Ela respondeu sem hesitação. E isso é algo que pode ser mudado. Gustavo olhou para ela surpreso com essa franqueza. Você é muito jovem para falar sobre medo. E você é muito inteligente para não ver a diferença entre cautela e covardia. Por um momento, ele pareceu prestes a ficar com raiva, mas em vez disso riu. O primeiro riso verdadeiro que Juliana havia ouvido dele. Sabe de uma coisa? Você está certa em uma coisa. Só em uma? Sou muito inteligente para não apreciar o que você está fazendo por mim. Ele se levantou da poltrona, visivelmente mais confiante do que o normal. Amanhã eu gostaria de tomar café da manhã na sala de jantar, não no quarto. Juliana sentiu seu coração saltar no peito. Tem certeza? Tenho, mas com uma condição. Qual? Você vai comer comigo. Não serei a única pessoa a se expor. Juliana sorriu amplamente. Será um grande prazer para mim. Quando Juliana adormeceu em seu quarto naquela noite, ela pensou no sorriso que apareceu no rosto de Gustavo quando ela concordou. Era apenas o começo, mas ela sentiu que algo importante havia mudado. O muro ao redor de seu coração havia recebido a primeira rachadura, e rachaduras, como ela sabia por experiência, tendem a se expandir. A sala de jantar na residência Mendes não era usada há 3 anos. Juliana passou a manhã inteira ajudando a equipe a preparar o ambiente. A poeira foi retirada da mesa de mogno, as taças de cristal foram polidas e as pesadas cortinas foram abertas para deixar entrar os raios do sol de maio. Tenho certeza de que ele vai mudar de ideia, murmurou Fernanda, arrumando a porcelana. O Sr. Mendes não comeu uma refeição fora do quarto desde... A partir de hoje, ele vai comer. Juliana a interrompeu, ajeitando um buquê de tulipas frescas em um vaso. As pessoas mudam. Às 8 da manhã, Juliana bateu na porta do apartamento de Gustavo. Desta vez, ela ouviu a resposta imediatamente. Entre. Ela o encontrou sentado na beira da cama, vestido com um suéter escuro e calças elegantes. Seus cabelos estavam cuidadosamente penteados, e seu rosto, embora ainda pálido, parecia mais vivo do que nunca. Pronto? Perguntou ela com um sorriso. Não, ele respondeu honestamente. Mas vou assim mesmo. O caminho até a sala de jantar parecia longo como uma maratona. Gustavo se movia com cautela, apoiando-se levemente no corrimão da escada. Juliana caminhava ao lado dele, pronta para ajudar a qualquer momento, mas sem pressionar. Quando foi a última vez que você esteve nesta parte da casa? Perguntou ela. Em uma festa de 30 anos, ele respondeu. 200 pessoas vieram. Todos me parabenizaram pelo sucesso e desejaram saúde. Ironia do destino, mas para uma zombaria. Ele parou por um momento, recuperando o fôlego. Sabe o que foi o pior? Que durante a noite toda eu fingi que estava feliz. E você não estava? Gustavo ponderou a resposta. Eu estava orgulhoso. Não é a mesma coisa que felicidade. A sala de jantar parecia imponente na luz da manhã. Gustavo parou na soleira.
olhando com nostalgia. Linda, disse ele baixinho. Esqueci como esta casa pode ser linda. Juliana sentou-se à mesa, indicando o lugar à sua frente. Por favor, sente-se. O café da manhã será servido em breve. Gustavo sentou-se em seu lugar, visivelmente tenso. Não tenho certeza se consigo conversar normalmente. Faz anos. Não existe conversa normal, respondeu Juliana. Existem apenas conversas sinceras e insinceras. A equipe trouxe o café da manhã. Pães frescos, geleias caseiras, ovos cozidos, frutas frescas. Gustavo olhou para a comida com uma mistura de apetite e apreensão. Talvez você comece com o chá, sugeriu Juliana, e me conte sobre esta casa. Quem a projetou? Para seu alívio, Gustavo pegou a xícara. Eu, disse ele com orgulho. Pelo menos a maior parte. Eu queria um lugar que fosse perfeito em todos os sentidos. E conseguiu? Demais. Ele sorriu ironicamente. Criei uma gaiola perfeita. Juliana espalhou geleia no pão, observando-o discretamente. E o que você mudaria se pudesse começar de novo? Mais janelas, mais luz, menos mármore, mais madeira. Ele experimentou o ovo e, para sua surpresa, percebeu que tinha apetite. Talvez um jardim de inverno. Sempre sonhei com um lugar cheio de verde. Nada impede que você o construa agora. Gustavo a olhou surpreso. Eu penso nisso há anos, mas... Mas para quê? Para quem? Juliana largou os talheres. Para você. Não é motivo suficiente? Por anos fiz tudo pelos outros. Pelos clientes, pelos acionistas, pela mídia. Parei de lembrar o que eu realmente queria. Então talvez seja a hora de descobrir. A conversa fluiu mais fácil do que ambos esperavam. Gustavo contou sobre seus inícios nos negócios, sobre a primeira empresa fundada na garagem dos pais, sobre anos de trabalho duro e sucessos espetaculares. Juliana ouvia com fascínio, fazia perguntas, ria de suas anedotas. Sabe de uma coisa? Faz tempo que não falo tanto sobre mim, ele disse enquanto terminavam a refeição. E como você se sente? Estranho, como se estivesse me lembrando de quem eu era antes de... Ele parou. Antes da doença? Antes do medo. Ele a olhou diretamente nos olhos. Você me muda, Juliana. Não sei se isso é bom. Por que seria ruim? Porque por 3 anos eu construí um sistema que me protege. Distâncias seguras, ambiente controlado, sem surpresas. E você vem e destrói tudo isso. Juliana sentiu uma apreensão em sua voz. Você quer que eu pare? Gustavo permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela para o jardim. Não, disse ele finalmente, mas tenho medo do que acontecerá se eu me permitir mais. Mais o quê? Esperança, apego, vida. Ele se virou para ela. E se acabar mal? E se piorar e eu ficar sozinho? Juliana estendeu a mão em sua direção, parando-a no meio do caminho. E se não piorar? E se for só melhorar? É impossível. 3 semanas atrás, era impossível você tomar café da manhã na sala de jantar. E, no entanto, aqui estamos. Gustavo olhou para a mão estendida dela, hesitando. Finalmente, com muito cuidado, tocou seus dedos. Foi o primeiro contato físico entre eles desde a chegada dela. Juliana, disse ele baixinho, por favor, não me deixe me apaixonar por você. Juliana sentiu seu coração desabar no peito. Por quê? Porque isso significará o fim. Tudo o que toco morre ou vai embora. Não quero que isso aconteça com você. Juliana não recuou a mão. E se desta vez for diferente? Não será. Ele respondeu com dolorosa certeza. Nunca é. Ele se levantou da mesa, visivelmente abalado pela intensidade da conversa. Obrigado pelo café da manhã. Foi agradável, mas acho que vou voltar para o meu quarto. Juliana o observou partir, sentindo ao mesmo tempo triunfo e pesar. Eles haviam quebrado outra barreira, mas também revelaram uma ferida mais profunda, sua crença de que não merecia amor.
Quando ela ficou sozinha na sala de jantar cheia de sol, tocou os dedos que ele havia tocado. Pela primeira vez, ela pensou que curar seu corpo poderia ser mais fácil do que curar sua alma. Nas 2 semanas seguintes, uma atmosfera estranha pairou na residência, como se a casa prendesse a respiração, esperando por algo que estava para acontecer. Gustavo, apesar do aviso que ele mesmo se dera, passava cada vez mais tempo fora de seu apartamento. Juliana o encontrava na biblioteca, onde ele lia livros sobre medicina alternativa, ou no escritório, onde pela primeira vez em meses ele cuidava dos negócios da empresa. Os exames mostram melhora, disse Juliana, revisando seus últimos resultados. O nível dos marcadores inflamatórios caiu 20%. Gustavo estava sentado à escrivaninha, revisando documentos de um novo projeto tecnológico. Isso é por causa dos seus banhos mágicos? É porque você está vivendo em vez de apenas existindo. Ele a olhou por cima do computador. Você sabia que comecei a trabalhar em algo novo? Juliana largou os papéis. No quê? Um aplicativo médico. Uma plataforma que conecta pacientes com doenças raras aos melhores especialistas do mundo. Um paciente em uma cidade pequena poderia ter acesso a consultas com especialistas de Harvard ou da Mayo Clinic. Os olhos de Juliana brilharam de excitação. Essa é uma ideia fantástica. Quantas pessoas isso poderia ajudar? Centenas de milhares, talvez milhões. Sua voz adquiriu uma paixão que Juliana ouvia pela primeira vez. As pessoas não deveriam sofrer apenas por terem nascido no lugar errado. Juliana sentou-se à sua frente. De onde veio essa ideia? Gustavo hesitou. Desde que conheci uma certa enfermeira que percorreu centenas de quilômetros para ajudar um estranho doente. Por um momento, eles se entreolharam em silêncio. E a tensão entre eles era quase palpável. Juliana foi a primeira a desviar o olhar. Preciso de ar fresco, disse ela. Talvez possamos ir ao jardim? Foi uma decisão errada. O jardim em junho era lindo. Os arbustos de rosas floresciam em plena glória. Os caminhos de cascalho branco brilhavam ao sol. E o ar era quente e perfumado. Gustavo, que não saía de casa há mais de um ano, estava como hipnotizado. Esqueci como o mundo é, disse ele baixinho. Juliana caminhava ao lado dele, tomando cuidado para não se aproximar demais. Desde aquele café da manhã na sala de jantar, um acordo tácito existia entre eles. Eles não falavam sobre o que estava crescendo entre eles, mas ambos estavam cientes. Eu queria construir esta pérgola há anos. Ele apontou para um canto do jardim. Um lugar onde se pudesse sentar à noite, observar o pôr do sol. Nada impede que você faça isso agora. Agora? Ele a olhou surpreso. Juliana, eu não sei quanto tempo me resta. Mais um motivo para não desperdiçar um único dia. Eles se sentaram em um banco sob um carvalho antigo. Gustavo parecia relaxado pela primeira vez em semanas, mas Juliana notou como ele se movia com cautela, como se ainda não confiasse em seu próprio corpo. Você me conta sobre sua família? Perguntou ele de repente. Juliana o surpreendeu com a sinceridade de sua resposta. Meu pai era mineiro no sul de Minas Gerais. Trabalho duro, salários baixos, mas um homem honesto. Minha mãe trabalhava como professora na escola. Quando ela adoeceu, vendemos tudo para pagar o tratamento. E não ajudou. Não, mas lutamos até o fim. Juliana olhou para suas mãos. Depois da morte dela, meu pai nunca mais foi o mesmo. Parou de se cuidar. Quando ele foi diagnosticado com câncer, foi como um alívio, como se ele pudesse finalmente se juntar a ela. Gustavo se virou para ela. É por isso que você se tornou enfermeira? É por isso que me tornei uma guerreira, ela o corrigiu. A doença não pode vencer sem luta. E se a luta já está perdida? Juliana o olhou diretamente nos olhos. Não existem lutas perdidas. Existem apenas aquelas que não travamos.
Algo em sua voz fez Gustavo sentir um tremor no peito. Aquela mulher, jovem, bonita, cheia de vida, havia se dedicado a ele sem hesitação. E ele, Juliana, disse ele baixinho. Sim, se eu fosse saudável, se eu fosse um homem diferente. Mas você é quem você é, ela o interrompeu delicadamente. E isso é suficiente para mim. Era demais. Gustavo se levantou abruptamente. Você não pode dizer isso. Por quê? Porque isso vai me matar, disse ele com desespero na voz. Juliana, você não entende. Estou me apaixonando por você. E essa é a pior coisa que poderia ter me acontecido. Juliana também se levantou, seu coração batendo como louco. Por que a pior? Porque quando piorar, e vai piorar, terei que ver você sofrer por minha causa, terei que ver pena em seus olhos, cansaço, arrependimento por ter ligado sua vida a um homem doente. Você acha que sou tão fraca? Acho que você é boa demais para uma vida assim. Juliana se aproximou. E se você me permitir decidir por mim mesma? Não, disse ele firmemente. Não vou permitir que você se sacrifique. Não é sacrifício, ela sussurrou. É uma escolha. Eles estavam muito próximos e o ar entre eles tremia com palavras não ditas. Gustavo olhou para os lábios dela, para seus olhos cheios de determinação e algo que poderia ser amor. Juliana, ele começou, mas parou porque ela colocou o dedo nos lábios dele. Não diga nada, ela sussurrou. Não estrague isso. E então aconteceu. Gustavo se inclinou e delicadamente, o mais delicadamente que pôde, tocou os lábios dela com os seus. Foi um beijo cheio de medo, esperança e desespero. O beijo de um homem que beija pela primeira vez alguém que ama verdadeiramente. Juliana respondeu ao beijo, colocando as mãos no peito dele, sentindo seu coração bater rápido. Naquele momento, nada mais importava, nem a doença, nem o passado, nem o futuro incerto. Quando se separaram, Gustavo apoiou a testa na dela. O que estamos fazendo? Ele sussurrou. Vivendo, respondeu Juliana. Apenas vivendo. Mas mesmo naquele lindo momento, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não haveria retorno, e que as consequências dessa travessia poderiam ser dolorosas para ambos. À noite, enquanto Juliana estava deitada em sua cama, ela tocava os lábios, lembrando o sabor do beijo dele. Pela primeira vez desde que chegou à residência, ela temia o que o amanhã traria, porque ela já sabia que havia se apaixonado por um homem que estava convencido de que não merecia amor. A semana seguinte transcorreu em uma estranha atmosfera de insinuações. Gustavo e Juliana evitavam ficar a sós, como se ambos temessem o que pudesse acontecer. Ele mergulhou no trabalho em seu aplicativo médico com uma determinação obsessiva, enquanto ela passava longas horas estudando as últimas publicações sobre a doença dele. Era uma quarta-feira à noite, quando Juliana estava sentada na biblioteca, rodeada por pilhas de livros médicos e artigos científicos impressos da internet. A lâmpada lançava uma luz quente sobre as páginas cobertas por suas anotações. Anotações que Gustavo não deveria ter visto. Trabalhando até tarde, ouviu a voz dele atrás dela. Ela se virou abruptamente, tentando cobrir os papéis, mas era tarde demais. Gustavo já se aproximava. Seus olhos pousaram no livro aberto. Terapias experimentais em doenças autoimunes. O que é isso? Perguntou ele baixinho. Juliana sentiu um rubor subir em suas bochechas. Isso é pesquisa. Os métodos de tratamento mais recentes. Gustavo pegou um dos artigos, seu rosto se endurecendo a cada segundo. Terapia com células-tronco, imunoterapia adotiva, medicamentos experimentais em fase de testes clínicos. Ele a olhou bruscamente. Desde quando você faz isso? Há 2 semanas. Por quê? Juliana se levantou, sentindo-se como uma criança pega em flagrante. Porque quero te ajudar.
Porque acredito que existem maneiras. Eu não te pedi isso. Ele a interrompeu, a raiva ecoando em sua voz. Não te pedi para criar esperança do nada. Não é esperança do nada. São pesquisas reais, possibilidades reais. Juliana! Sua voz ecoou pelas paredes da biblioteca. Você acha que por 3 anos eu não verifiquei todas as possibilidades? Que não consultei os melhores especialistas? Que não passei por todas as terapias disponíveis? Juliana o olhou com dor. Pensei que talvez agora houvessem novas opções. Não há novas opções, ele gritou. Há apenas a piora gradual do estado e pessoas que têm a ousadia de me dar esperança quando sabem que não há nenhuma. O silêncio que se seguiu foi denso como névoa. Juliana sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, mas não as deixou cair. Por que você está zangado comigo? Perguntou ela baixinho. Por me preocupar? Gustavo virou as costas, esfregando o rosto com as mãos. Porque não quero que você se preocupe, porque se preocupar significa envolvimento, e envolvimento significa sofrimento. E talvez signifique amor? Essas palavras o pararam como um golpe físico. Ele se virou lentamente. Não diga essa palavra. Por quê? Porque você tem medo. Porque não quero que você ame alguém que vai partir de qualquer maneira. Juliana se aproximou, ignorando sua postura defensiva. Todos nós partimos um dia, Gustavo. Não há garantias para ninguém. A diferença é se passamos o tempo que temos vivendo ou nos escondendo. É fácil para você falar. Você é jovem, saudável. E você acha que eu não perdi entes queridos? Que não sei como é amar alguém que sofre? Juliana estava muito perto dele agora. Eu te contei sobre minha mãe. Cada dia era uma batalha, cada manhã era incerta, mas isso significa que não deveríamos tê-la amado? Gustavo permaneceu em silêncio, mas algo em seus olhos mudou. Sabe o que foi o pior depois da morte dela? Continuou Juliana. Não a dor, não o arrependimento. Foi a sensação de que eu não disse a ela o suficiente o quanto a amava. Que eu perdi tempo me preocupando com o que viria, em vez de aproveitar o que eu tinha. Juliana, não, ela o interrompeu. Agora você me escute, você não é minha mãe. Sua doença não é a doença dela, e eu não sou uma adolescente ingênua que não entende as consequências. Eu sou uma mulher adulta que tomou uma decisão consciente. Que decisão? Juliana respirou fundo. Que quero estar com você, nos dias bons e nos ruins, na saúde e na doença, pelo tempo que me for permitido. Gustavo olhou para ela como para um milagre e ao mesmo tempo como para uma tragédia. Você não pode querer isso. Mas eu quero. Por quê? Juliana sorriu através das lágrimas. Porque você é o homem mais corajoso que conheço. Corajoso? Ele riu amargamente. Eu me escondo nesta casa como um covarde. Você se levanta todas as manhãs, mesmo sem saber como vai se sentir. Você luta contra uma doença que é mais forte que você. Você me permitiu entrar em sua vida, mesmo que isso signifique risco. Isso não é covardia, é a forma mais pura de coragem. Gustavo sentiu algo se quebrar em seu peito. Juliana, eu te amo, disse ela simplesmente. E sei que você também me ama. Podemos parar de fingir que não é verdade? Por um longo momento eles ficaram de frente um para o outro, e o ar entre eles tremia com emoções indizíveis. Finalmente, Gustavo estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto dela. Eu te amo, sussurrou ele, e é por isso que eu deveria te deixar. Mas você não vai fazer isso. Não, ele sorriu tristemente. Sou muito fraco para te deixar. Juliana colocou a mão sobre a dele, que segurava seu rosto. Isso não é fraqueza. É força. Talvez você esteja errada. Talvez, mas vamos descobrir juntos. Gustavo se inclinou e a beijou novamente, desta vez sem medo, sem hesitação. Foi um beijo cheio de amor e aceitação. Aceitação do que é e do que pode ser. Quando se separaram, Juliana recolheu suas anotações da mesa da biblioteca.
O que você está fazendo? Perguntou ele. Estou jogando fora, ela respondeu. Você estava certo. Não é meu trabalho procurar um milagre. Meu trabalho é te amar como você é. Gustavo segurou a mão dela. Não, guarde isso. Mas guarde isso, ele repetiu. Não porque eu procuro esperança, mas porque isso mostra o quanto você se importa. E talvez às vezes, se possa lutar não para vencer, mas para mostrar que não se desiste. Juliana olhou para ele com surpresa. O que isso significa? Significa que talvez seja a hora de parar de ter medo de viver. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Gustavo adormeceu sem medo do amanhã. E Juliana adormeceu com um sorriso nos lábios, segurando a mão dele. Nenhum dos dois sabia que aquela era a última noite tranquila antes da tempestade. A felicidade que preencheu a residência na semana seguinte era frágil como porcelana. Gustavo e Juliana pararam de esconder seus sentimentos, embora ainda mantivessem cautela na presença da equipe. Longas caminhadas pelo jardim, refeições juntos, noites passadas na biblioteca entre livros e conversas. Pela primeira vez em anos, Gustavo sentiu que vivia e não apenas existia. Foi então, no momento mais bonito de seu relacionamento, que veio o primeiro teste verdadeiro. Juliana estava no jardim, ajudando o jardineiro a plantar novas rosas, quando ouviu o som de um carro na entrada. Uma limusine preta e elegante entrou pelo portão, e dela saiu uma mulher com um caro tailleur e óculos de sol escuros. Quem é? Perguntou Juliana ao jardineiro. Dona Renata Mendes, respondeu o homem com inquietação na voz. A irmã do Sr. Gustavo. Não a vejo há 2 anos. Juliana sentiu um aperto desagradável no estômago. Gustavo nunca mencionou uma irmã. Agora ela sabia o porquê. Renata Mendes tinha 40 anos e parecia uma mulher que nunca havia conhecido a dúvida. Alta, elegante, com uma beleza fria que impressionava e mantinha a distância ao mesmo tempo. Ela trabalhava como diretora em uma corporação internacional em Paris e raramente vinha ao Brasil. Juliana observou da janela enquanto Renata entrava na casa, seus saltos batendo ritmicamente no piso de mármore do hall. Ela não precisou esperar muito para uma explicação sobre o propósito daquela visita. Gustavo! A voz de Renata ecoou por toda a casa. Onde você está? Juliana rapidamente foi para o escritório, onde Gustavo trabalhava em seu projeto. Ele estava concentrado na tela do computador, mas ao som da voz da irmã, seu rosto endureceu. Renata, ele murmurou. O que ela está fazendo aqui? Antes que Juliana pudesse responder, a porta do escritório se abriu com ímpeto. Renata entrou como uma tempestade, seu olhar imediatamente parando em Juliana. Então é verdade, disse ela friamente, tirando os óculos. Meu irmão realmente contratou uma cuidadora. Renata. Gustavo se levantou da escrivaninha. Eu não esperava você. Claro que não esperava. Se eu tivesse avisado da visita, você provavelmente me pediria para não vir. Renata lançou a Juliana um olhar avaliador. Você deve ser a famosa enfermeira de quem ouvi falar. Juliana se sentiu como em um interrogatório. Juliana Santos, prazer em conhecê-la. Provavelmente, respondeu Renata sem calor na voz. Podemos conversar a sós, Gustavo? Juliana pode ficar, disse Gustavo firmemente. Não são assuntos médicos, mas são assuntos médicos, sim, e financeiros, e familiares. Renata sentou-se na poltrona sem ser convidada. Fiquei sabendo do Dr. Vasconcelos sobre o seu estado. Estou preocupada com você. Há 3 anos, respeitei sua necessidade de solidão, mas agora vejo que cometi um erro. Juliana sentiu a tensão crescendo na sala. Decidiu se retirar. Talvez seja melhor vocês conversarem sozinhos. Não. Gustavo segurou a mão dela. Você fica. Renata notou o gesto e seus olhos se estreitaram.
Vejo que entre vocês se desenvolveu uma relação próxima. Não é problema seu, respondeu Gustavo. É problema meu quando vejo que alguém está explorando a fraqueza do meu irmão. Juliana sentiu suas bochechas queimarem. Com licença? Não se faça de ofendida. Renata se virou para ela. Quantos anos você tem? Uns 20 e poucos? Você vem de uma família pobre do interior. Seu pai está doente, você precisa de dinheiro. E de repente você encontra um homem rico e solitário em um estado de colapso emocional? Basta, rosnou Gustavo. Não basta. Renata se levantou. Gustavo, você não vê o que está acontecendo? Essa garota é 12 anos mais nova que você. Nada os une além do fato de você pagar o salário dela. Juliana sentiu as palavras de Renata a atingirem como golpes físicos. O pior era que parte delas era verdade. Ela realmente precisava de dinheiro. Ela realmente era mais jovem. Ela realmente... Juliana! Gustavo notou sua expressão. Não dê ouvidos a ela. Mas talvez ela tenha razão, sussurrou Juliana. Talvez tudo isso seja apenas... Viu? Renata sorriu triunfante. Ela mesma admite. Ela não admite nada. Gustavo se colocou entre a irmã e Juliana. Renata, saia da minha casa. Da nossa casa. Ela o corrigiu friamente. Não se esqueça de que tenho minha parte nela, e como coproprietária, tenho o direito de me preocupar com o que acontece aqui. Juliana recuou em direção à porta. Talvez eu realmente devesse... Talvez devesse. Renata concordou. Uma jovem como você deveria construir sua própria vida e não cuidar de um homem mais velho e doente por pena. Era demais. Juliana correu para fora do escritório, deixando os irmãos a sós. Renata observou sua retirada com satisfação. Parabéns, disse Gustavo em tom glacial. Você conseguiu quebrar a melhor coisa que me aconteceu em anos. A melhor coisa? Renata riu. Gustavo, ela quer seu dinheiro. É óbvio para qualquer um que tenha olhos. Você está errada. Sério? Então por que ela não conseguiu negar o que eu disse? Gustavo hesitou. Porque você é uma mestra em manipulação. Sempre foi. Ou talvez porque a verdade dói. Renata se aproximou. Gustavo, eu te amo. Você é meu único irmão. Não posso ver uma garota te explorar. Explorar? Gustavo olhou para a irmã com incredulidade. Juliana me fez sentir vontade de viver pela primeira vez em 3 anos. Por causa dela, eu levanto de manhã, trabalho, sonho com o futuro, porque isso a beneficia. Mas o que acontecerá quando seu estado piorar? Quando você não for mais um homem atraente e rico, mas um paciente doente e necessitado de cuidados? Você acha que ela vai ficar? Essas palavras atingiram Gustavo em cheio no coração, pois tocaram seu medo mais profundo. Ela vai ficar, disse ele, mas sua voz soou incerta. Como você pode saber? Você a conhece há alguns meses. Eu te conheço a vida toda e sei que você merece mais do que a pena de uma jovem que precisa de dinheiro para o tratamento do pai. Gustavo sentou-se pesadamente na poltrona. As sementes de dúvida que Renata havia plantado começaram a germinar em sua mente. Talvez você tenha razão, disse ele baixinho. Renata sorriu vendo sua vitória. Claro que tenho razão. Sempre tive quando se tratava do seu bem. Naquela noite, Juliana estava deitada em seu quarto, olhando para o teto. As palavras de Renata ecoavam em sua cabeça. Ela realmente estava explorando a fraqueza de Gustavo? Seus sentimentos eram verdadeiros ou apenas gratidão por um trabalho bem remunerado? E talvez a pior pergunta de todas: o que aconteceria quando seu estado piorasse? Ela teria força para ficar quando a esperança acabasse? Pela primeira vez desde que chegou à residência, Juliana se perguntou se deveria ir embora. Os dias seguintes foram uma tortura para todos os moradores da residência. Renata se instalou em um dos quartos de hóspedes e sistematicamente envenenou a atmosfera da casa com sua presença.
Em todas as oportunidades, ela fazia observações sutis, mas venenosas, sobre a adequação do relacionamento entre o irmão e sua enfermeira. Juliana tentava se comportar profissionalmente, limitando o contato com Gustavo ao mínimo médico necessário. Mas a distância que de repente surgiu entre eles era dolorosa para ambos. Os exames mostram estabilização, relatou Juliana no terceiro dia, após a chegada de Renata parada rigidamente ao lado da cama de Gustavo. Juliana, disse ele baixinho, poderíamos conversar? Não sobre medicina. Acho que seria melhor se mantivéssemos os limites profissionais. Ela respondeu sem olhá-lo nos olhos. Limites profissionais? Gustavo sentou-se na beira da cama. Uma semana atrás você disse que me amava. Juliana finalmente o olhou. E havia dor em seus olhos. Talvez eu estivesse errada. Ou talvez alguém a convenceu de que estava errada. Antes que Juliana pudesse responder, Renata entrou no apartamento. Ela não se preocupou em bater. Gustavo, o Dr. Vasconcelos quer falar com você, disse ela, lançando a Juliana um olhar glacial. Sobre uma mudança nos cuidados médicos. Juliana sentiu o estômago subir à garganta. Mudança? Sim. Renata sorriu falsamente. Encontramos uma enfermeira mais qualificada, mais velha, com mais experiência. Alguém que se concentrará exclusivamente nos aspectos médicos. Renata, avisou Gustavo, é para o bem de todos os interessados, continuou sua irmã. A senhorita Santos é jovem, tem a vida toda pela frente, não deveria desperdiçar seus melhores anos cuidando de um homem doente. Juliana sentiu seu mundo desmoronar. É isso que o senhor quer? Perguntou ela a Gustavo. Gustavo a olhou por um longo tempo e em seus olhos travava-se uma batalha entre amor e medo. Finalmente o medo venceu. Talvez seja mesmo a melhor solução, disse ele baixinho, para nós dois. Juliana sentiu algo morrer em seu peito. Entendo, ela sussurrou. Quando devo sair? Não há pressa, Renata interveio, visivelmente satisfeita com sua vitória. Digamos, até o final da semana. Juliana assentiu sem confiar em sua voz. Ela saiu do apartamento, deixando os irmãos a sós. Você está feliz? Perguntou Gustavo à irmã. Estou tranquila, respondeu Renata. Fiz isso para o seu bem. Para o meu bem você destruiu a única coisa que dava sentido à minha vida? Gustavo, essa garota me fez sentir vivo pela primeira vez em 3 anos. Ele gritou. Pela primeira vez, tive esperança. Falsa esperança. Qualquer esperança é melhor do que o desespero em que vivo. Renata sentou-se na poltrona, sua máscara de compostura começando a rachar. Não quero que você sofra. Mas ainda mais, não quero que você seja explorado. E se você estiver errada, e se Juliana realmente me ama, isso se verá, respondeu Renata. Se ela ficar apesar da falta de dinheiro, você saberá que os sentimentos dela são verdadeiros. Mas você já a mandou embora? Não mandei, sugeri. Se ela realmente te ama, ela luta por você. Enquanto isso, Juliana arrumava suas coisas, sentindo-se como em um sonho. Tudo parecia irreal. Há uma semana, ela era a mulher mais feliz do mundo e agora o telefone tocou. Sua mãe. Juliana, como está, minha filha? Juliana não conseguiu conter as lágrimas. Mal, mãe, muito mal. O que aconteceu? Pela próxima meia hora, Juliana contou à mãe toda a história. Sobre Gustavo, sobre o amor deles, sobre a chegada de Renata e suas insinuações. E o que você vai fazer agora? Perguntou a mãe. Vou voltar para casa. Vou encontrar outro emprego. Juliana, a voz da mãe era delicada, mas firme. Você ama esse homem? Sim. Realmente? Não porque ele é rico ou porque você precisa dele? Juliana ponderou a resposta. Eu o amo por como ele olha para o mundo, mesmo que o mundo o tenha machucado, por como ele fala lindamente sobre as coisas que o apaixonam, por ter me permitido ver sua fraqueza. Eu o amo pela coragem que ele mesmo não vê em si.
Isso soa como amor verdadeiro, mas talvez a irmã dele tenha razão. Talvez eu seja realmente muito jovem, muito inexperiente. Juliana, a mãe a interrompeu. Quando conheci seu pai, eu tinha 19 anos. Todos diziam que eu era muito jovem, muito ingênua. Minha mãe insistia que mineiros não eram para filhas de professoras, e seu pai era 8 anos mais velho. É diferente. Não, é a mesma coisa. O amor não escolhe por tabelas e estatísticas. Se você ama esse homem, lute por ele. Após a conversa com a mãe, Juliana sentou-se por um longo tempo na beira da cama, olhando para suas coisas arrumadas. Talvez a mãe estivesse certa. Talvez ela devesse lutar. Mas Gustavo queria que ela lutasse. À noite, enquanto se preparava para dormir, ela ouviu uma batida delicada na porta. Abriu e viu Gustavo parado no corredor, de roupão. "Podemos conversar?" perguntou ele. Juliana o deixou entrar no quarto, o coração batendo descontroladamente. "Juliana, o que eu disse hoje?" "Verdade." Ela o interrompeu. "Talvez seja mesmo melhor assim." "Não," disse ele firmemente. "Não será melhor. Será um horror." Mas nada." Gustavo se aproximou. "Deixei minha irmã me convencer de que eu não merecia amor, que eu era fraco demais, doente demais, danificado demais. Mas sabe de uma coisa? Mesmo que seja verdade, não quero desistir da única coisa que me faz querer levantar de manhã." Juliana sentiu a esperança aquecer seu coração. "E quanto ao que Renata disse? Renata tem medo que eu me machuque. Mas prefiro me machucar por amor do que morrer por falta de amor." Juliana se aproximou dele. "E se ela tiver razão? E se eu realmente for muito jovem, muito inexperiente?" Gustavo segurou o rosto dela nas mãos. "Depois veremos. Mas não quero me arrepender de não termos tentado." "Gustavo, fique!" ele sussurrou. "Por favor, fique." Juliana fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem por suas bochechas. "Não sei se consigo. Não sei se sou forte o suficiente. Você é a pessoa mais forte que conheço. E se piorar? E se..." Gustavo a silenciou com um beijo. "Então, passaremos por isso juntos." Naquela noite, Juliana não dormiu, deitada nos braços de Gustavo, ouvindo sua respiração. Ela sabia que a luta com Renata ainda não havia terminado. Mas pela primeira vez em dias, ela sentiu que poderia vencê-la. Porque o amor, ao que parecia, era mais forte que o medo. Na manhã seguinte, a atmosfera de uma tempestade iminente pairava. Renata, ao ver Juliana na mesa do café da manhã ao lado de Gustavo, percebeu que seu plano havia falhado. Seu rosto não revelava emoções, mas Juliana sentia a raiva crescente. "Vejo que a senhorita Santos mudou de ideia sobre ir embora", disse ela em tom glacial, servindo-se de café. "Juliana fica", respondeu Gustavo calmamente. "E essa é a minha decisão final." "Sua?" Renata sorriu sinistramente. "Gustavo, você se lembra que esta residência pertence a nós dois? Que tem os mesmos direitos de decidir quem mora aqui?" Juliana sentiu o estômago se contrair de medo. Ela não havia pensado nesse aspecto legal. "Renata, não se atreva", começou Gustavo. "Não me atrevo? Por 3 anos, respeitei sua necessidade de isolamento. Deixei você viver aqui como um eremita, pagando todas as contas sem perguntar nada. Mas agora vejo que alguém está explorando sua fraqueza e tenho o direito de intervir." Juliana se levantou da mesa. "Talvez eu realmente devesse..." "Sente-se", disse Gustavo firmemente, sem desviar o olhar da irmã. "Juliana fica, quer você goste ou não." "E se eu colocar esta casa à venda?" perguntou Renata friamente. "E se eu decidir que quero monetizar minha parte da herança?" O silêncio que se seguiu foi denso como piche. Juliana olhou para Gustavo, que empalideceu ainda mais do que o normal. "Você não faria isso", disse ele baixinho. "Experimente-me."
respondeu Renata. Vou encontrar compradores, advogados. Essa garota vai sair desta casa de um jeito ou de outro. Juliana não conseguia mais ouvir. Ela se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Basta! Ela gritou, sua voz ecoando pelas paredes da sala de jantar. Chega! Renata a olhou surpresa com a explosão súbita. A senhora acha que sou uma garota ingênua do interior que quer explorar seu irmão? Continuou Juliana com aço na voz. Talvez sim. Sou jovem, venho de uma família pobre, preciso de dinheiro para o tratamento do meu pai. Tudo isso é verdade. Gustavo a olhou com apreensão. Juliana. Não, Gustavo, deixe-me terminar. Juliana se virou para Renata. Mas a senhora sabe o que mais é verdade? Que nos últimos meses eu vi seu irmão em um estado que provavelmente ninguém nunca viu. Eu o vi fraco, assustado, quebrado. Eu o vi nos dias em que mal conseguia sair da cama, quando chorava de dor, quando queria desistir. Renata permaneceu em silêncio, mas algo em seus olhos mudou. E sabe de uma coisa? Eu me apaixonei não pelo dinheiro ou status dele. Eu me apaixonei pelo homem que, apesar de tudo, não perdeu a capacidade de sonhar. Por alguém que consegue rir apesar do sofrimento, por alguém que pela primeira vez em anos quer construir algo para outras pessoas. Juliana se aproximou de Renata. Mas a senhora tem razão em uma coisa. Sou jovem e inexperiente. Não sei se vou aguentar o que pode nos esperar. Não sei se serei forte o suficiente quando as coisas piorarem. Talvez ele realmente mereça alguém melhor. Juliana, não diga isso, sussurrou Gustavo. Mas a senhora sabe o que é o pior em tudo isso? Continuou Juliana, sem desviar o olhar de Renata. É que a senhora, como a única pessoa no mundo que deveria amá-lo incondicionalmente, permite que o medo destrua a chance dele de ser feliz. Renata estremeceu, como se tivesse recebido um tapa. Eu o amo. A senhora ama sua versão de quem ele deveria ser. A senhora ama o Gustavo forte e inabalável de antes da doença. Mas o amor verdadeiro significa amar a pessoa como ela é agora, com suas fraquezas e medos. Você acha que eu não sei como ele sofre? Pela primeira vez, emoção apareceu na voz de Renata. Você acha que não me doeu ver meu irmão, que sempre foi o homem mais forte do mundo, se fechar nesta casa como em um túmulo? Então, por que a senhora não fez nada? Perguntou Juliana mais gentilmente. Por que em 3 anos a senhora não o visitou? Renata sentou-se pesadamente, como se suas forças de repente a tivessem abandonado. Porque eu não sabia como, porque eu não suportava vê-lo transformado. Porque eu tive medo. Gustavo olhou para a irmã com surpresa. Pela primeira vez, ele a via fraca, humana. Eu tive medo de perdê-lo, sussurrou Renata. De que ele morresse e eu não pudesse fazer nada. Era mais fácil fingir que estava tudo bem, que ele só precisava de tempo. Juliana sentou-se à sua frente. Mas agora está melhor. Gustavo tem projetos, planos, esperança por sua causa. Renata a interrompeu. E é por isso que eu tenho medo. E se você for embora? E se você o deixar? O que acontecerá com ele? Não vou embora, disse Juliana com convicção. Não enquanto ele precisar de mim. E depois? Juliana olhou para Gustavo e depois de volta para Renata. Depois seremos um casal de idosos discutindo se é melhor plantar rosas ou peônias no jardim. Pela primeira vez desde que chegou, Renata sorriu verdadeiramente. Peônias, disse ela. Gustavo sempre preferiu peônias. Vou me lembrar disso. Renata se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim. Desculpe, disse ela baixinho. A vocês dois, eu agi como uma irmã que ama seu irmão. Gustavo completou, aproximando-se dela. Apenas um pouco demais. Demais e tarde demais. Renata suspirou. Talvez, se eu viesse com mais frequência, se eu estivesse com você... Você está agora. Ele a interrompeu. E é isso que importa. Renata se virou para Juliana.
Se você realmente ficar, se isso não for uma fascinação passageira, serei grata. Porque vejo em seus olhos algo que não existia há anos. O quê? Futuro. Naquela noite, enquanto Renata arrumava as malas para ir embora, ela se despediu de Juliana calorosamente. Cuide dele, disse ela, e deixe que ele cuide de você. A senhora virá com mais frequência? Sim, com tanta frequência que vocês vão enjoar de mim. Juliana sorriu. Nós vamos adorar. Quando o carro de Renata desapareceu atrás do portão, Gustavo abraçou Juliana no jardim. Pensei que a perderia para sempre, disse ele. Não, ela só estava assustada, como todos nós. E agora? Juliana olhou para ele. Agora podemos parar de ter medo. Mas ambos sabiam que os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. Julho trouxe não apenas o calor, mas também um desafio inesperado. Gustavo, que nas últimas semanas vinha se sentindo cada vez melhor, de repente experimentou uma recaída dos sintomas. A rigidez matinal durava mais, o apetite diminuiu e o cansaço voltou com o dobro de força. Juliana observava essas mudanças com calma profissional, mas no fundo do coração sentia uma crescente inquietação. Aquele era o primeiro teste real de seu relacionamento desde o confronto com Renata. Os exames de sangue mostram marcadores inflamatórios elevados. Ela informava o Dr. Vasconcelos durante uma consulta telefônica. Mas não há motivo para pânico. É uma flutuação natural nesse tipo de condição. Gustavo estava deitado na cama, ouvindo a conversa dela com o médico. Ele via como ela se esforçava para manter o otimismo, mas também percebia a preocupação em seus olhos. Juliana, disse ele quando ela terminou a ligação, podemos ser honestos? Ela se aproximou da cama e sentou-se na beira. Sempre somos honestos. Como você se sente me vendo novamente nesse estado? Juliana ponderou a resposta. Ela poderia mentir, dizer que estava tudo bem, mas o relacionamento deles foi construído sobre a verdade. Tenho medo, ela admitiu. Não por você, mas por mim, se serei forte o suficiente. Gustavo estendeu a mão e pegou a dela. Sabe de uma coisa? Eu também tenho medo. De quê? De que eu me torne um fardo, de que um dia você acorde e pense que é demais. Juliana deitou-se ao lado dele, ignorando os protocolos médicos. Gustavo, você se lembra do que me disse no primeiro dia em que tomamos café da manhã na sala de jantar? Não muito. Você disse que por anos fez tudo pelos outros, clientes, acionistas, mídia, que você parou de se lembrar do que realmente queria. Lembro. E agora você sabe? Gustavo se virou para ela. Quero você. Quero cada dia com você. Bom ou ruim. Quero construir algo juntos, mesmo que eu não saiba quanto tempo temos. É exatamente isso que eu queria dizer. Juliana sorriu. Você não é um fardo. Você é uma escolha que eu faço de novo, a cada dia. Nos dias seguintes, Juliana introduziu pequenas mudanças na rotina de Gustavo. Mais descanso, refeições mais leves, caminhadas mais curtas no jardim, mas acima de tudo, mais conversas, mais risadas, mais pequenas alegrias. Você se lembra de ter falado sobre um jardim de inverno? Ela perguntou uma noite enquanto estavam na biblioteca. Sim. Por quê? Pensei que talvez fosse um bom momento para começar o planejamento. Não precisa ser grande. Talvez uma pequena estufa na parede sul da casa. Os olhos de Gustavo brilharam de interesse. Você realmente pensa nisso? Penso no futuro, ela respondeu. No nosso futuro. Nos dias seguintes, Gustavo, com crescente entusiasmo, esboçou planos para o pequeno jardim de inverno. Juliana observava como o trabalho no projeto melhorava seu humor mais do que qualquer medicamento. Aqui poderíamos ter ervas. Ele mostrava os desenhos a ela. Manjericão, alecrim, tomilho e aqui flores, talvez orquídeas. Orquídeas são difíceis de cultivar, mas lindas como você.
Juliana corou. Está flertando comigo, Sr. Mendes? Desesperadamente, ele respondeu com um sorriso. Funciona? Sempre funciona. Certa manhã, Juliana encontrou Gustavo no jardim, conversando com o jardineiro sobre a localização da futura estufa. Ele estava vestido, penteado, e um sorriso adornava seu rosto. Como você se sente? Perguntou ela. Melhor, muito melhor. Ele a abraçou pela cintura. Sabe o que é mais estranho? O quê? Por 3 anos pensei na doença como um adversário que eu tinha que vencer, ou ao qual eu tinha que me render. Mas você me ensinou algo diferente. O quê? Que se pode viver com ela. Não lutar, não se render. Simplesmente viver. Juliana sentiu um calor se espalhar em seu peito. Essa foi sua decisão, não minha. Mas você me mostrou que era possível. Naquela noite, quando eles foram para a cama, a linha entre os cuidados profissionais e o relacionamento pessoal há muito havia sido cruzada. Gustavo disse algo que surpreendeu Juliana. Quero que você conheça meus pais. Juliana sentou-se na cama. Seus pais? Eles moram em Santos. Não os vejo há mais de 1 ano. Desde que a doença se manifestou, eu os evitei. Não queria que me vissem fraco. E agora? Agora quero que eles conheçam a mulher que eu amo. Quero que eles saibam que o filho deles é feliz. Juliana deitou a cabeça no peito dele, ouvindo o ritmo constante de seu coração. Quando você gostaria de ir? No início de agosto, se você concordar. Concordo, ela sussurrou. Mas você está pronto para tantas perguntas? Eles vão se preocupar, provavelmente. Mas também ficarão felizes por eu finalmente tê-los visitado. Por eu ter vindo com alguém que se importa comigo. Juliana fechou os olhos, sentindo-se segura nos braços dele. Gustavo? Sim, eu te amo. Não porque você está doente, nem apesar de você estar doente. Eu simplesmente te amo. Eu sei, disse ele beijando o topo de sua cabeça. E isso é o maior milagre da minha vida. Naquela noite, ambos dormiram tranquilamente, fazendo planos para a viagem a Santos, sonhando com um jardim de inverno cheio de verde, com um futuro que já não parecia tão incerto. Lá fora, chovia uma chuva de verão, mas em seus corações o sol brilhava. O caminho para a reconstrução era longo, mas eles o percorriam juntos. E isso era tudo de que precisavam. A viagem a Santos foi a primeira vez que Gustavo saiu da residência em mais de 2 anos. Juliana observava como ele nervosamente verificava o conteúdo de sua bolsa médica pela 5ª vez, certificando-se de que tinha todos os medicamentos necessários. Calma, disse ela, colocando a mão em seu ombro. É só um fim de semana. Se algo acontecer, voltamos. Eu sei, ele respondeu, mas sua voz tremia de emoção. É só que é a primeira vez em tanto tempo que terei que fingir que estou bem. Você não terá que fingir. Você poderá ser você mesmo. O trem para Santos estava quase vazio naquele sábado de agosto. Juliana e Gustavo sentaram-se na primeira classe. Ele por insistência do médico para evitar a multidão. Ela pela primeira vez na vida. Como eles são? Perguntou Juliana, enquanto o trem passava pelos Lagos Paulistas. Minha mãe é enérgica, professora aposentada, mas ainda organiza a vida de todos. Meu pai é mais calmo, engenheiro aposentado. Por 50 anos, eles construíram pontes por todo o Brasil. Eles vão gostar de mim? Gustavo a olhou com carinho. Eles vão te amar. Não terão escolha. E se eles pensarem que sou muito jovem? Ou que estou me aproveitando da sua... Juliana, ele a interrompeu. Pare. Você é a melhor coisa que me aconteceu. Qualquer um que tenha olhos verá isso. A casa dos pais de Gustavo era pequena, mas bem cuidada, com um pequeno jardim cheio de flores. Assim que o carro parou em frente ao portão, a porta se abriu e uma mulher energética de 60 e poucos anos correu para fora. Gustavo!
gritou Helena Mendes, abraçando o filho com tanta força, como se quisesse ter certeza de que era realmente ele. Meu Deus, como você emagreceu! Mãe, está tudo bem. Gustavo a acalmava, mas Juliana via lágrimas em seus olhos. E você deve ser Juliana. Helena se virou para ela com os braços abertos. Minha querida, como eu te agradeço. Pelo quê? Perguntou Juliana, surpresa, deixando-se abraçar. Por me trazer meu filho de volta. Roberto Mendes era um homem alto e calmo, com olhos gentis que Gustavo herdou dele. Ele apertou a mão de Juliana e sussurrou. Que bom que você está aqui. Muito bom. O primeiro jantar foi uma mistura de alegria e tensão. Helena enchia Gustavo de perguntas sobre a saúde, o tratamento, os planos para o futuro. Juliana observava como ele respondia pacientemente, sem esconder a verdade, mas também sem dramatizar a situação. Conte-nos sobre o aplicativo em que você está trabalhando, pediu Roberto. Os olhos de Gustavo brilharam enquanto ele começava a descrever seu projeto. Juliana via como os pais ouviam com fascínio e orgulho, como olhavam para o filho que novamente tinha paixão, objetivos, futuro. É uma ideia fantástica, disse Helena. Quantas pessoas você poderá ajudar? Dezenas de milhares, talvez mais, respondeu Gustavo. Juliana me ajuda com a parte médica. Ela tem ótimas ideias. Juliana, e o que você faz profissionalmente? Perguntou Helena. Sou enfermeira, respondeu Juliana simplesmente. Cuido do Gustavo, mas isso deixou de ser apenas um trabalho. Quando deixou de ser? Perguntou Roberto com um sorriso. Juliana olhou para Gustavo. Acho que no primeiro dia em que ele tomou café da manhã na sala de jantar, a primeira vez que o vi não como um paciente, mas como um homem que tem sonhos. E que sonhos tem nosso filho? Perguntou Helena. Ele quer construir um jardim de inverno, disse Juliana. E ele quer me pedir em casamento, mas tem medo de que eu seja muito jovem. O silêncio que se seguiu foi cheio de surpresa. Gustavo empalideceu ainda mais do que o normal. Juliana, ele sussurrou. Desculpe, ela corou. Eu não deveria ter. Mas deveria, exclamou Helena batendo palmas. Roberto, você ouviu? Nosso filho quer se casar. Ouvi. O pai de Gustavo sorriu. E acho que é a melhor notícia em anos. Mas eu não... Começou Gustavo. Meu filho, Roberto o interrompeu. Você ama essa garota? Sim. Ela te ama? Sim. Você quer passar o resto da sua vida com ela? Sim, mas não há nenhum mas, disse Helena firmemente. Gustavo, nos últimos 2 anos pensamos que havíamos te perdido, não porque a doença te mataria, mas porque você parou de viver. E agora olho para você e vejo o menino que criei, o menino que sonha, planeja, ama. Juliana sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Vocês são maravilhosos. Nós somos pais, respondeu Helena. E como pais, queremos a felicidade para nosso filho. E você é a felicidade dele. Naquela noite, Juliana e Gustavo estavam deitados no pequeno quarto de hóspedes, ouvindo os sons do mar vindos pela janela aberta. Desculpe pelo que eu disse no jantar, sussurrou Juliana. Pelo quê? Por ter mencionado o pedido de casamento. Foi indelicado. Gustavo se virou para ela. Juliana, você gostaria de se casar comigo? Isso é uma pergunta? É uma pergunta. Juliana ponderou por um longo momento. Gustavo, você está doente. Não sei o que nos espera. Talvez haverá dias difíceis. Talvez anos. Talvez... Essa não é a resposta para a minha pergunta. Sim, ela sussurrou. Eu gostaria muito. Gustavo a beijou delicadamente. Eu deveria ter feito o pedido direito, com um anel, de joelhos. Não preciso de um anel. Preciso de você. Você terá a mim e o anel. Ele sorriu. Mas primeiro preciso conversar com seu pai. Com o meu pai? Com o seu pai. Quero pedir sua mão.
Juliana sentiu seu coração saltar no peito. Ele vai adorar. Ele já pensava que não veria netos. Netos? Você já está pensando tão longe no futuro? Gustavo a abraçou mais forte. Penso em cada dia que poderei passar com você. E se entre esses dias houver alguns em que eu me torne pai, será o maior milagre. Juliana adormeceu em seus braços, sonhando com uma menininha com os olhos de Gustavo e um menino com seu temperamento teimoso. Sonhando com um futuro que, até pouco tempo atrás, parecia impossível. De manhã, no café da manhã, Helena entregou uma pequena caixinha a Gustavo. O que é isso? O anel da vovó, caso você precise. Gustavo abriu a caixinha e viu um delicado anel com um pequeno diamante. Mãe, a vovó dizia que ele trazia sorte. Acho que Juliana merece isso. Juliana olhou para o anel, depois para Helena, depois para Gustavo. Naquela pequena cozinha, na mesa posta com um café da manhã simples, ela sentiu que havia encontrado não apenas o amor, mas também um lar. Setembro trouxe os primeiros ventos frios e a visão dos trabalhadores construindo o jardim de inverno. Juliana estava na janela da sala observando o progresso da obra, e o anel da avó Mendes brilhava em seu dedo sob o sol da tarde. Em um mês estará pronto, disse Gustavo, abraçando-a por trás. Conseguiremos transplantar as primeiras plantas antes do inverno. Será lindo, respondeu Juliana, encostando-se ao peito dele. Seu primeiro sonho se realizando. Segundo, ele a corrigiu beijando seu pescoço. O primeiro é você. Juliana se virou em seus braços. Como você se sente hoje? Essa pergunta se tornou a tradição diária deles. Não por necessidade médica, mas por preocupação mútua. Gustavo aprendeu a ser honesto. Nos dias bons, ele falava de planos e energia. Nos piores, de cansaço e apreensão. Bem, ele respondeu honestamente. Realmente bem. O aplicativo está entrando na fase de testes, o jardim de inverno está crescendo e eu tenho uma futura esposa que faz os melhores banhos de magnésio do Brasil. Juliana riu. Minhas qualificações profissionais se expandiram muito nestes meses. Com certeza. De medicina a jardinagem e psicoterapia. E agora terei que aprender a ser esposa de um milionário. Gustavo ficou sério. Juliana, você tem certeza? Viver comigo não será fácil. Essa doença... Gustavo. Ela o interrompeu, colocando o dedo nos lábios dele. Quantas vezes temos que ter essa conversa? Estou aqui não apesar da sua doença, mas com você e com ela. É um pacote que escolho completamente. Às vezes é difícil acreditar nisso. Isso significa que preciso te lembrar mais vezes. Ela o beijou delicadamente e ele sentiu mais uma vez seu medo do futuro derreter. À noite, eles estavam sentados na biblioteca. Juliana lia um livro sobre o cultivo de orquídeas e Gustavo trabalhava na documentação do aplicativo. Essas eram as noites favoritas deles, juntos, mas cada um ocupado com seus próprios assuntos em uma proximidade tranquila. Juliana, disse Gustavo de repente, eu gostaria de organizar uma festa de noivado. Juliana largou o livro. Uma festa? Sim, aqui no jardim, não grande, mas real. Quero que todas as pessoas importantes para nós saibam que vamos nos casar. Todas as pessoas importantes quem? Meus pais, sua família, Dr. Vasconcelos, Renata, talvez alguns velhos amigos com quem perdi contato por causa da doença. Juliana pensou. Você não tem medo da reação deles? De que perguntem sobre sua saúde. Tenho medo, ele admitiu honestamente, mas ainda mais medo de me esconder. Por 3 anos vivi como um fantasma. Quero que as pessoas saibam que eu voltei. Quando? Em outubro, quando o jardim de inverno estiver pronto. Será simbólico, um novo lar para as plantas, um novo começo para nós. Juliana se aproximou dele e sentou-se no braço de sua poltrona. Vou ter que comprar um vestido.
Você terá que comprar o vestido mais bonito de São Paulo, e sapatos de salto, e sapatos de salto, e aprender a conversar socialmente. Gustavo riu. Juliana, você já sabe conversar com as pessoas. Lembra como você derrotou Renata com pura sinceridade? Aquilo foi diferente. Aquela foi uma luta por você. E você acha que na festa será diferente? Que você não terá que lutar por nós às vezes? Juliana o beijou na testa. Você tem razão. Serei a noiva mais linda com o vestido mais lindo, conversando com as pessoas sobre nosso amor mais lindo, e sobre nosso jardim de inverno mais lindo, e sobre o aplicativo mais lindo que meu futuro marido está criando para ajudar as pessoas. Gustavo segurou a mão dela e beijou o anel em seu dedo. Eu te amo, Juliana. E eu te amo, Gustavo. Naquela noite, enquanto estavam abraçados na cama, Juliana pensava nas estranhas reviravoltas do destino. 1 ano atrás, ela era uma estudante preocupada com o pai e o futuro. Agora, ela era a noiva de um homem que a ensinou que o amor pode ser mais forte que o medo. Juliana? Gustavo sussurrou na escuridão. Sim? Obrigado. Pelo quê? Por me ensinar a sonhar de novo. Juliana sorriu na escuridão. Você me ensinou que vale a pena sonhar com ousadia. Lá fora, as árvores do jardim sussurravam e o ar trazia o cheiro das últimas rosas de setembro. Na residência, que há 1 ano era uma fortaleza de solidão, agora habitavam amor, esperança e futuro. E aquele era apenas o começo da história deles juntos. O sol de outubro passava pelo teto de vidro do novo jardim de inverno, lançando reflexos em arco-íris sobre as folhas lisas das jovens orquídeas. Juliana estava em meio ao verde, ajeitando os últimos detalhes antes da festa de noivado, que começaria em 1 hora. Tem certeza de que tudo está pronto? Perguntou Gustavo, aparecendo na porta da estufa em um elegante terno azul marinho. Juliana se virou para ele e a respiração dele parou por um momento. Ela usava um vestido creme simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural. Os cabelos presos em um coque solto e um delicado colar no pescoço, presente de sua mãe. Você parece uma deusa, ele sussurrou, aproximando-se. E você um príncipe encantado, ela respondeu, ajeitando a gravata dele. Um príncipe um pouco pálido, mas um príncipe nervoso. Ele acrescentou com um sorriso. É normal que eu esteja mais nervoso com meu próprio noivado do que com qualquer apresentação de negócios. Normal, Juliana o acalmou. Significa que você se importa. Pelas janelas do jardim de inverno, eles já viam os primeiros convidados se reunindo no jardim. Os pais de Gustavo conversavam com os pais de Juliana. Juliana descobriu com surpresa que sua mãe e Helena se deram bem imediatamente. Renata, que viera de Paris com um buquê de rosas brancas, ajudava a arrumar as mesas. Doutor Vasconcelos já chegou? Perguntou Juliana. Sim, está conversando com meu pai sobre pontes. Aparentemente, eles têm uma paixão em comum por engenharia. E seus antigos colegas da empresa também vieram. Gustavo respirou fundo. Sabe o que é mais estranho? Por 3 anos, pensei que me tratariam como um inválido e eles simplesmente estão felizes por eu estar vivo. Juliana pegou a mão dele. As pessoas são melhores do que você pensa, assim como você é melhor do que pensava de si mesmo. Prontos? Perguntou Gustavo. Prontos. Eles saíram do jardim de inverno para o jardim, onde dezenas de pessoas mais próximas a eles esperavam com taças de champanhe. Quando apareceram juntos, houve aplausos e gritos de alegria. Amigos, começou Gustavo, sua voz soando confiante apesar da emoção. Obrigado por virem celebrar conosco este dia especial. Por muito tempo, pensei que um dia assim nunca chegaria. Juliana apertou a mão dele, encorajando-o. Mas a vida pode nos surpreender, ele continuou. Às vezes, nos momentos mais sombrios, uma luz aparece. Para mim, essa luz foi Juliana.
Ele a olhou com amor. Ela não só salvou minha saúde, ela salvou minha vida. Ela me ensinou que a doença não significa o fim, mas um novo começo, que se pode ser feliz, não apesar das dificuldades, mas com elas. Juliana sentiu lágrimas de felicidade brotarem em seus olhos. Juliana. Gustavo se virou completamente para ela. Há um ano, eu era um homem sem futuro. Hoje, graças a você, tenho um futuro cheio de planos, sonhos e amor. Você aceita ser minha esposa? Já aceitei. Juliana riu em meio às lágrimas. Mas sim, aceito. Para sempre. Eles se beijaram em meio aos aplausos dos convidados e Renata discretamente secou os olhos com um lenço. Durante a festa, Juliana observava Gustavo conversando livremente com os convidados, rindo, planejando o futuro. Havia nele vida, energia, alegria, tudo o que faltava quando ela o conheceu. Pensando em algo? Perguntou o Dr. Vasconcelos, aproximando-se dela. Em como ele mudou muito, respondeu Juliana. Quando cheguei aqui pela primeira vez, pensei que curaria o corpo dele. Não sabia que ele curaria minha alma. Isso funciona nos dois sentidos. O médico sorriu. O melhor tratamento sempre funciona assim. À noite, quando os últimos convidados partiram, Juliana e Gustavo estavam sentados no jardim de inverno, rodeados pelo cheiro das flores e pelo brilho das velas. Conseguimos, disse Gustavo. Todos estão felizes por eu estar de volta ao mundo. E você? Está feliz? Gustavo a olhou, depois para o anel em seu dedo, para o jardim de inverno que eles criaram juntos, para a casa que deixou de ser uma prisão e se tornou um verdadeiro lar. Há um ano, eu me perguntaria quanto tempo me restava, disse ele baixinho. Hoje eu me pergunto quantas coisas maravilhosas conseguiremos fazer juntos. Juliana se aninhou nele. Muitas. Teremos um aplicativo para terminar, um jardim de inverno para expandir, talvez filhos para criar. Filhos? Gustavo levantou as sobrancelhas. Se você quiser, se sua saúde permitir. Eu quero, ele disse sem hesitação. Quero tudo o que for possível com você. Eles ficaram em silêncio, ouvindo o barulho da chuva atrás das paredes de vidro da estufa. Juliana pensava no caminho que percorreram, desde o primeiro encontro cheio de medo, passando por crises e dúvidas, até aquele momento cheio de paz e certeza. Gustavo, disse ela baixinho. Sim, você se lembra do que disse no primeiro dia em que nos conhecemos, que não queria que eu me apaixonasse por você? Lembro. Foi uma bobagem. Juliana sorriu. Não, foi inteligente. Porque se eu soubesse o quanto eu te amaria, talvez eu tivesse tido medo de ficar. E agora? Agora sei que o amor é mais forte que o medo. E que você não me mudou com a doença, mas me permitiu ver quem você realmente é por baixo de tudo isso. Gustavo a beijou delicadamente. Eu te amo, Juliana, a cada dia mais. E eu te amo, ela sussurrou. Para sempre. Lá fora, o vento de outubro sussurrava e chovia, mas em seus corações o sol brilhava. Eles tinham o casamento pela frente, uma vida juntos, projetos para realizar e sonhos para concretizar. E acima de tudo, eles tinham um ao outro. E isso era tudo de que precisavam para a felicidade. Espero sinceramente que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que achou. Até o próximo vídeo.